Porque não adianta só chamar ele de Senhor. A gente precisa fazer o quê? Fazer o que ele mandou. E o que ele mandou? Vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem tudo. Exatamente. Mas Jesus mandou a gente amar ao próximo como ele mandou, como ele amou, né? E esse é o próximo mandamento. Jesus termina, olha, por que chama de mestre, de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando vocês fazer? E aí Jesus então fala assim, olha, então, mas tem uma maneira ainda que vão saber que vocês são meus discípulos, é se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. Alguém pode ler João 13, 34 e 35? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Novamente, ó, nisto conhecerão que vós sois meus discípulos. Se o quê? Se amarem uns aos outros. Então Jesus, primeiro nos manda aqui, ele fala que é para amar com o amor dele. E como é que é o amor dele? Amor incondicional, amor que não espera troca, amor... Como é que foi que Jesus amou? Quem pode lembrar aqui? Como é que Jesus amou a nós? Deu a vida dele. O que mais? Serviu. Serviu só quem? Só os discípulos? Serviu a todos, né? Como mais Jesus amou? Só que de repente a gente começa a lembrar um pouco das Escrituras, mas a gente não precisa só lembrar como Jesus nos amou lá atrás. Como Jesus nos ama hoje. Como ele tem te amado hoje. Como ele tem me amado hoje. Mais exemplos agora. Paciente. Sendo muito paciente conosco. Perseverante do seu propósito, porque ele não desiste do seu propósito, né? Mas talvez se fosse nós olhando para nós mesmos e para o propósito, eu tenho esse propósito, ele é muito forte, mas quando eu olho para mim, acho que não vai dar não, acho que, né? De repente, será que, né, o Espírito Santo não olharia e falar assim, pai, ó, dá não, viu? A gente tenta, olha, é impossível, pai, isso, olha só, né? Olha o Marcelo, olha o Joaquim, olha o José, olha... Difícil, pai. Ontem ele estava bem, olha hoje. Como é que está a situação? Né? E aí esse Jesus nos ama, esse Jesus nos anima, esse Jesus nos perdoa, esse Jesus nos inspira, esse Jesus continua insistindo quando a gente mesmo olha para nós e fala assim, ó, não dá, sabe? Não dá, eu mesmo não me aguento. Sabe? Quantas vezes eu insisto, quantas vezes eu tento, quantas vezes eu caio nas mesmas coisas, quantas vezes eu falho nas mesmas coisas que eu já aprendi, que já foi falado, que eu já fui revisado, que já foi... E eu vou lá de novo e erro e peco contra o Senhor. E o Senhor fala assim, olha, você se arrepende? Se se arrepender, tem perdão. Né? Então lembra, não é se confessar, é se arrepender. Tem gente aí, tem vídeo no YouTube que eu vi um dia desse, fala assim, ó, só se perdoa se pedir perdão, né? Se não pedir perdão, não perdoa. Né? Isso não é bíblico não, irmãos. Né? Nós precisamos arrepender. E o nosso papel é perdoar como Jesus. Porque se nós não perdoarmos como nós somos perdoados, se nós não perdoarmos outros, é a mesma medida que nós seremos julgados. Né? Não tem. Não tem. Então, obedecendo às palavras de Jesus... Não é isso? O item anterior, não temos que obedecer os mandamentos de Jesus, ele fala que nós temos que perdoar. E aqui amar o próximo exige muito perdão. Porque muitas vezes nas nossas relações vai haver falhas de um lado e do outro. Mas quando a gente olha para Jesus e como nós fomos amados, a gente tem condição para amar como ele amou. E junto com esse amor tem perdão, tem paciência, tem tolerância, tem perseverança, tem não desistência, vem tudo isso com esse amor de amar ao próximo. E quando amar o próximo, inclui até, não é só aqueles que são os nossos irmãos queridinhos que a gente relaciona tão de perto, inclui também os mais distantes, inclui outros ao redor e até os inimigos, até aqueles que nos pisam, que nos humilham, que não nos consideram, que se opõem, talvez a gente, talvez alguns de vocês não enfrentaram isso ainda, né? Glória a Deus por isso, mas vai acontecer em algum momento da vida.
Vai ter pessoas que se tornam inimigos, que se opõem àquilo que a gente prega. Em um ambiente de trabalho, às vezes nós começamos a compartilhar do Senhor e alguém se levanta contra, alguém começa a perseguir a gente, e a gente precisa amar como Jesus amou, perdoando, considerando que aquela pessoa é só uma encomenda não entregue, né? Tem um irmão que fala isso, né? O Senhor pagou um preço por todos nós e nós somos as encomendas que já foram entregues, mas tem gente que não foi entregue ainda. A gente precisa ir lá e falar para ela, olha, deixa eu te falar, você já foi comprado, o preço seu já foi pago, mas extraviou essa encomenda aí. Eu peguei o track number aqui, o númerozinho, estou atrás de você, vem cá, né? Vamos junto fazer essa entrega, porque o seu preço já foi pago. Jesus já te comprou como comprou a minha vida também. E a gente precisa fazer essa entrega aí desse pacote aí. Mas o nosso amor deve ser esse, de compreender que muitas dessas pessoas estão extraviadas, se perderam do processo de Deus. E que a gente vai ter que... Elas não sabem como se comportar, elas vão agredir, elas vão tratar mal, elas vão fazer tudo que o homem natural faz. Diferente de nós, porque nós temos a mente de Cristo. E por isso é que nós podemos agir diferente. Não é porque nós somos melhores, é porque nós recebemos a mente de Cristo. Isso nos dá a condição de amar, de perdoar, de seguir para alcançar aquilo que Deus quer. E por isso que o amor deve ser a nossa principal motivação em tudo que nós fazemos. Por que nós relacionamos? Por que eu preciso incluir meus irmãos? Por que eu preciso ser uma pessoa inclusiva? Por que eu preciso não só relacionar com aqueles que eu tenho afeições, com aqueles que têm características que se parecem comigo? Porque a minha base é o amor a Deus. Porque eu amo ao Senhor primeiro, é que eu posso amar os meus irmãos. João fala, como pode alguém dizer que ama aquele que não vê, mas não ama o seu irmão a quem vê? Então nós precisamos praticar isso, nós precisamos entender, porque nós amamos tanto ao Senhor, que nós temos condição ainda mais para amar os nossos irmãos a quem nós vemos. Amar, perdoar, servir, incluir, trazer para perto, né? Nos fazer participante da vida deles. Isso vai ser só através de atitude e de obras. Não dá para ser teórico, não pode ser teoria. O discípulo vai ser reconhecido, não é isso? Se amarmos, como é que vai ser isso? Se vocês amarem, então serão meus discípulos. Então conhecerão todos que são meus discípulos. Tem que ser visto. As obras são vistas. Tem algo que acontece na nossa relação com Deus, aqui dentro. Mas isso externa com os irmãos, isso externa com a igreja, isso externa através dos nossos relacionamentos, né? Então a gente precisa entender isso. Então, 4 características de um discípulo, né? Ainda falta uma, né? Então, nós falamos sobre Deus, colocar e considerar Deus no lugar onde Ele é devido. E esse é o detalhe, tá, irmãos? Quando a gente, voltando um pouco, quando a gente coloca o Senhor no primeiro lugar, é a nossa garantia de manter todas as outras coisas em ordem. Quando eu ponho minha esposa, por exemplo, no primeiro lugar, está tudo em desordem agora. Agora, a minha garantia a garantia da Keila de que eu vou ser fiel a ela é a minha fidelidade ao Senhor, não é a ela. Se ela achar que eu vou ser fiel a ela pelo meu amor por ela, ela está perdida. Se eu achar que a fidelidade dela é pelo amor dela por mim, eu estou perdido. Mas, no entanto, se ela amar o Senhor, em primeiro lugar, eu estou bem. Ou eu deveria estar bem. Se alguém não pensa assim, por favor, repense o seu pensamento. Porque, para mim, quanto mais ela estiver em Cristo, melhor eu vou estar. Quanto mais ela estiver no Senhor e buscando o Senhor e dedicando o seu coração ao Senhor, melhor vai ser para o nosso lar, para as nossas filhas, para tudo o que nós fazemos. E assim também a mim. Se ela ganhar o primeiro lugar, está tudo perdido. Então, quanto mais eu estiver no Senhor, mais ela vai se alegrar. Quanto mais eu estiver buscando o Senhor, quanto mais quebrantado, quanto mais arrependido, quanto mais buscando o Senhor, quanto mais obedecendo às Escrituras, quanto mais devotando a minha vida ao Senhor, mais ela vai estar estável, ela vai ter confiança de que nós estamos no caminho bem, no caminho certo, que estamos bem com o Senhor, que a nossa casa vai andar segundo a vontade do Senhor, né? E a gente sabe o quê? Que a boca fala do quê? O coração está cheio. O que de repente, para um pouquinho para pensar, do que sua boca tem falado, sabe? Porque é do que o seu coração está cheio. Daquilo que está cheio dentro de você, é aquilo que você vai falar.
Eu trabalho, às vezes, 9, 10 horas por dia em computação, em segurança da informação. E eu gosto muito, é muito legal. Mas se vocês for parar para conversar comigo, não é o assunto predominante da minha conversa. A minha conversa é do que está cheio o meu coração. É esse Jesus, é esse reino, é essa vida, é essa vontade que é maravilhosa. Nem se compare com as outras coisas. Eu me divirto muito com o meu trabalho. Louvo a Deus por isso, pelos últimos 26 anos que tenho de profissão. Mas falar do Senhor, viver do Senhor, repartir com a minha família do Senhor, repartir com vocês, isso não tem preço. A gente não ganha salário para estar aqui. Eu e o Wagner não ganhamos nada de homens para estar aqui, para gastar tempo com vocês, para meditar na palavra, para entender, para orar por vocês, orar pelas nossas vidas. Não tem salário de homem nenhum, não tem pagamento de homem nenhum. Mas isso é tão gostoso, isso é maravilhoso para nós. Relacionar com o Senhor, desfrutar do Senhor, ouvir do Senhor, receber, não tem nada que pague nesse mundo. Então, pode ter outras coisas de interesse, pode ter coisas legais para falar, mas a gente vai falar do que está cheio no nosso coração. Então, quando esse Jesus está em primeiro lugar, isso é maravilhoso, as outras coisas vão seguir. Aí é fácil renunciar, eu não tenho que fazer tanto esforço, como é difícil renunciar. Não tem, porque os caminhos do Senhor, os seus mandamentos não são penosos. O problema é quando a gente tenta brigar com o Senhor, a gente tenta manter aquilo que é nosso, a gente fala assim, eu quero abrir mão, mas não é tudo, Senhor. Sabe, tem umas coisinhas aqui, Senhor, que eu queria segurar. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena reter nada. O Senhor vale tudo. Mas é nessa prática que a gente vai dizer, no segundo item que a gente vai de renunciar, que a gente vai praticar o que é ter Jesus em primeiro lugar. E aí vem o terceiro, que é o quê? Que é a obediência da palavra. É quando eu vou lá e eu demonstro, Senhor, você vale a pena, Jesus. Te obedecer vale a pena. Guardar a sua palavra vale a pena. Dizer sim para você vale a pena. Eu não tenho dúvida, Senhor. Eu vou continuar respondendo e obedecendo os seus mandamentos. E aí sim, Senhor, eu vou amar o próximo. Às vezes é difícil, às vezes dói, porque aí é quando é o meu incontrolável, é aquilo que eu sou, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu fui formado, é o histórico da minha família, dos meus relacionamentos, daquilo que eu vivi, e de repente eu me vejo hoje numa luta para sair dessa estrutura que eu vim há tantos anos e vivendo aquilo para experimentar o novo de Deus. Para estar em águas, não nas canelas ali, mas águas profundas. Para mergulhar nesse oceano do Senhor e viver plenamente com Ele. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a perdoar, me ajuda a entender, me ajuda a não suspeitar mal. Eu estava conversando lá em casa com alguns irmãos esse dia, voltando no primeiro slide, a nossa mente é a responsável por muita coisa. A gente começa assim, ó, você viu como é que fulano me olhou? Não, como é que olhou? Não, quando ele olhou, você viu que ele estava falando isso. Você fala assim, eu fico assustado, né? Porque no olhar a pessoa consegue entender como o outro olhou, o que ela pensou. Ela me olhou de baixo a cima, ela me fez assim. Você fala assim, gente, como é que é possível alguém numa expressão falar e dizer tantas coisas? Mas tem muita gente que se move por isso. E aí ele, por conta disso, ele toma atitudes. Ah, eu nem falo mais com essa pessoa. Por quê? Não, porque um dia eu estava passando, ela nem falou comigo. Eu vi, falou com todo mundo. Na hora de falar comigo, virou as costas e foi para o outro lado. E pode até ser que muitas coisas sejam reais, e não é isso que eu estou dizendo, mas é só que a gente começa a viver por impressões. Parece que me deu a impressão disso, me deu a impressão daquilo, eu fiquei pensando que fosse assim, e a gente começa a tomar ações com base nisso. E muitas vezes a chance de nós tomarmos as ações erradas são muito grandes. Então o que a gente precisa ter? Andar na luz, viver na luz, falar o que a gente percebeu. Se você percebeu que o teu irmão, de repente, teve algo que você não parece que não foi legal, fala. Querido, vem cá, você não, me deu a impressão que você não falou comigo, mas eu queria falar com você. E aí, só me ajuda aqui. Quando passou pelos outros, de fato, você não me viu? Sabe? E alguém pode poder falar, ele vai ter a chance de falar a verdade, falar, eu não queria falar com você, porque daquela outra vez, né? Você me tratou assim, mas o Senhor dá a chance de consertar. Ou ainda falar, não, me perdoa, nem te vi, vem cá e abraça e conversa, e logo está resolvida uma situação, do que você levar aquilo e arrastar, e ficar magoado, e ficar sentido, e muitas coisas acontecem nessa esfera, da maneira como nós pensamos. Mas a gente tem que lembrar que nós temos a mente de Cristo, que não suspeita mal, que não dá mau testemunho,
sabe? Que ama, que não espera retorno. Então, é uma mudança, queridos, de mente. Nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos mudar a maneira como nós lidamos com as coisas. E amar o próximo é com que base? Jesus já me amou. Vamos falar, a pergunta é a seguinte: qual o tamanho do amor de Jesus? É muito grande, né? Tem a visão, né? Alguém falou assim, não sei se já viram essa, né? O filho perguntou para a mãe: mãe, como é que é o tamanho do amor de Jesus? Eu falo: o tamanho do avião, né? E aí o menino falou assim: poxa, como assim do tamanho do avião, né? E aí o menino falou: poxa, mãe, mas é pequeno assim, né? Olhou no céu, né? O aviãozinho passando lá em cima. Falou: poxa, mãe, será que é tão pequeno assim o amor de Jesus, né? E aí, de repente, aquele menino foi no aeroporto. E ele ficou debaixo do avião. Aí ele olhava, né? Tamanho, aí até do outro lado falou: agora eu estou vendo o tamanho desse amor, né? E é porque, na realidade, é com base o quão próximo de Jesus nós estamos. Quanto mais próximos dele, maior nós vamos enxergar o quão grande é o amor dele. Mas se nós vivemos tão distante de Jesus, vai ser só um pedacinho, né? Acho que o amor de Jesus é aquele pingozinho lá no céu, né? Mas, na realidade, o amor de Jesus é muito grande. Mas é grande o suficiente? Ou é parcial, é insuficiente o amor de Jesus? É suficiente? Eu também acho que é suficiente. E por que a gente fica mendigando o amor dos outros? Por que a gente é carente pelo amor dos outros? Por que a gente fica mal quando parece que o outro não nos amou? Que o outro não deu importância? Que o outro não considerou? Que o outro não me jogou para cima? A gente está fazendo insuficiente o amor de Jesus. Porque Jesus nos amou e o amor dele vem e preenche tudo. E o que ele faz em nós é que, por preencher tudo, agora nós temos é que amar os outros. Nós recebemos porção tão grande, mas tão grande, que a única ação que a gente tem para fazer é para amar. Amar os outros e não esperar os outros nos amar. Porque ele disse que nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. Quem pode salgar o sal? O que salga o sal? O que ilumina a luz? Nada. Isso é o que nós somos. Se nós recebemos tamanho amor do Senhor, do que mais nós precisamos? Do amor do outro. Mas entenda, eu não estou falando que é para desprezar o amor do outro. Estou querendo falar que nós não somos carentes desse amor. Nós não somos dependentes dessa atenção. Mas pelo contrário, porque nós recebemos tamanho amor, nós é que vamos agora. Nós é que amamos, nós é que vamos atrás, não é esperar os outros vir. Por isso que é sem retorno, por isso que é sem esperar, é incondicional, porque nós já recebemos esse amor do Senhor. Então nós podemos ir amar e não ficar mendigando e dependendo, ou triste, porque não me amam. E de certa forma, eu não quero desprezar a doença, mas muitas razões da depressão e tristezas é por não receber aquilo que a gente espera, sendo que nós já recebemos. Mas a gente não está operando com a mente de Cristo, de que nós já temos, nós fomos amados, nós fomos recebidos, fomos perdoados. Agora o meu papel é ir, não é de esperar. Então esse de esperar é alguém que ainda não entendeu, não compreendeu o amor do Senhor. Então que o Senhor nos ajude a compreendermos e vivermos esse amor.